ficou muito escuro, mas é o horário que eu posso gravar, então não sei o que fazer. Vou gravar assim, vou tentar dar um jeito na edição, se eu não conseguir, por favor, me perdoem. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje a gente vai falar então sobre Menina Má. Esse livro aqui foi então o último livro escrito e publicado pelo autor William March, e ele nunca chegou a ver o sucesso que o livro dele se tornou, porque ele acabou morrendo pouco tempo depois. E aqui em Menina Má, nós vamos acompanhar então a vida da Christine Penmark, que tem uma filhinha chamada Rhoda, ou é Rhonda, só que se escreve R-H-O-D-A, não tem o N, então eu fico meio assim de pronunciar Rhonda, acho que é Rhoda, não sei, vou falar Rhonda porque sim. E aqui, então, ela tem essa filhinha, ela cria a criança sozinha, porque o marido dela é militar e tá longe de casa, e após um determinado acontecimento, a Christine, nas palavras do próprio autor, nunca mais vai saber o que é felicidade. Esse acontecimento vai ser a morte de um coleguinha da filha dela, e aos poucos ela começa a suspeitar, então, que a filha dela possa ter tido a capacidade de tirar a vida de outro ser humano. Isso não é spoiler, tá, gente? O filme Menina Má o livro Menina Má, ele já deixa subentendido que a Rhonda, ela é o capetinha, na real ela poderia ser o próprio capeta, porque essa criança, pelo amor de Deus, assim, ó, eu li esse livro e pensei, nunca terei filhos, porque vai que venha uma Rhonda da vida. E por mais que o título seja Menina Má, tem aqui como protagonista a Christine e não a Rhonda, não a menina. Porque você vai acompanhar mais o ponto de vista da Christine. Você vai ter uma narração aqui em terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa, só que ele é um narrador onisciente, então ele entra dentro da cabeça de vários personagens e em certos momentos pareceu pra mim que ele seleciona as informações que ele vai passar para o leitor. Não dá pra dizer que ele é um narrador não confiável, mas eu fiquei com um pezinho atrás com esse narrador porque eu achei ele muito estranho. Ele entrava na cabeça de várias pessoas, menos da Rhonda. Quando ele ia falar da Rhonda, ele falava do ponto de vista de outras pessoas, em especial da Christine. Ele diz que a Rhonda é uma criança muito bonita, muito meiga, tem uma independência incrível para a idade dela, que é muito cuidadosa com as coisas, é muito estudiosa, mas ao mesmo tempo ela é extremamente fria, extremamente calculista. Todas as demonstrações de afeto que a Rhonda tem são calculadas, são meticulosas, sempre tem uma intenção por trás das ações da Rhonda. Então, por mais que ela seja a menina má do título, a protagonista vai ser a mãe dela, a Christine. Essa questão do autor é muito interessante porque como ele transita em várias mentes de vários personagens, você tem acesso a várias ideias, vários pontos de vista diferentes. Você tem aqui a vizinha da Christine, que é uma senhora interessante, que tá sempre querendo ajudar a Christine, que gosta muito da menininha, mas você também vai ter o, zelador do prédio em que a Christine mora, e ele é um ser humano detestável, desprezível, que inclusive vai mexer muito com todos os moradores do prédio, inclusive com a menina. Em certos momentos ele pensa coisas terríveis, como por exemplo em estuprar a Christine. Você vai ter acesso aos pensamentos mais mórbidos de alguns personagens e de algumas filosofias de vida também. Tem aqui um casal de irmãos gêmeos, eu acho que são gêmeos. A própria irmã fala muito sobre assuntos psicológicos, sobre assassinatos, sobre o estado mental das pessoas, sobre incesto, sobre como ela é uma figura muito dominante na vida do irmão, que é uma figura bem retraída. Então você vai ter, assim, essa pincelada em assuntos bem polêmicos para a época em que o livro foi lançado e alguns temas polêmicos até hoje. A escrita do autor aqui, eu achei ela bastante fluida. Eu acho que ele consegue construir momentos de tensão, porque você sempre fica com uma sensação que tem alguma coisa muito errada acontecendo em todos os momentos da história, com todo mundo. Eu acho que ele não consegue passar uma sensação de normalidade. Quando ele está na mente de personagens que não a Christine, ele sempre dá um jeito de deixar esse personagem parecer excêntrico de alguma forma. Isso é muito importante num thriller psicológico, já que você está mexendo com a mente de personagens para mexer com a mente do seu leitor. Eu acho que ele faz isso muito bem
E essa sensação de ter alguma coisa errada é muito importante pra essa história, principalmente. Até porque tem alguma coisa muito errada com essa menina chamada Rhonda Penmark. No final do livro eu gostei, assim. Eu tava esperando que fosse algo trágico, porque infelizmente não tem como essa ser uma história feliz, não tem como ter um final feliz. Você basicamente aqui tá acompanhando uma tragédia anunciada acontecer. Acho que até inclusive a própria ideia do livro já contribui para essa aura estranha que tem na narrativa do autor. Tem uma coisa meio engraçada nesse final, não é engraçada, é talvez cômico, porque no final da história a Christine, ela fala que ela quer escrever um livro e quando as pessoas perguntam sobre o que se trata o livro dela, a Christine basicamente conta a vida dela. E é um pouco interessante porque as pessoas ficam, ai, mas no final não tem como ser assim, assim, assado, só pode ser desse jeito. E a Christine, pois é, eu também cogito essa possibilidade pro final da minha história. Então fica meio que uma metalinguagem nesse final de Menina Má, que eu achei que ficou muito interessante. Uma coisa que acabou não me agradando muito nesse livro foi que ele tem 12 capítulos apenas, e ele tem um pouquinho mais de 260 páginas, só com 12 capítulos. Ficaram capítulos muito longos, e eu não sou uma fã de capítulos longos, eu gosto de capítulos médios, nem tão curtos, nem tão longos, porque eu não gosto de parar a leitura no meio do capítulo. Então, quando o capítulo é muito comprido, eu me sentia na obrigação de terminar o capítulo para poder dar uma pausa na leitura, e às vezes eu não conseguia fazer isso, o que me frustrava bastante. Acho que o autor, ele apresenta também várias ideias que ele nunca de fato chega a desenvolver, e são ideias que só corroboram pro plot principal, digamos assim, e que corroboram para a ideia de que todo mundo é estranho de alguma forma, mas ele nunca chega a desenvolver isso por uma questão de escolha, acredito eu. Ele escolheu dar foco para o caso da Christine e dessa criança capitosa. Ficou meio que, poderia ter desenvolvido um pouco mais, sabe? Já que tocou no assunto, aprofunda um pouquinho. E o autor não fez isso, então acho que foram 2 pontos, assim, que acabaram me desagradando um pouco, mas eu acho um ótimo livro. Inclusive, eu gostaria de comentar com todos aqui que essa questão da Rhonda eu não tô gostando de pronunciar Rhonda, mas eu não sei como se pronuncia o nome dessa criança. A questão dessa menina ser, então, o diabo na Terra, né? Ela faz coisas terríveis, mas você não pode dizer que ela é uma psicopata, certo? Eu dei uma pesquisada sobre isso porque eu já tinha uma certa ideia que você não pode chamar uma criança de psicopata, porque a criança não tá com a personalidade dela completamente formada, o córtex pré-frontal demora vários anos aí pra completar o seu desenvolvimento, que é a área do cérebro responsável pela tomada de decisões. A criança, ela precisa ser ensinada o que é certo, o que é errado, o que é aceitável numa sociedade, o que não é aceitável. Pelo que eu andei pesquisando, você pode falar que a criança tem um transtorno de conduta, mas não pode falar que ela é uma psicopata. Vou deixar pra vocês um link aqui na descrição, que é uma reportagem do The New York Times, que vai contar então sobre essa questão das crianças psicopatas e como isso é discutido no meio acadêmico. Você não pode falar que uma criança é psicopata, mas existem estudiosos que tentam estudar crianças com comportamentos próximos de psicopatas. Seria então essa falta de empatia, essa capacidade então de fingir que se importa com os sentimentos dos outros, essa ausência de culpa ao fazer algo errado, essa ausência de medo de ser punido. Existem cientistas que estudam esses comportamentos em crianças, mas como não há nada conclusivo, não fale que uma criança é psicopata, certo? A menina mazinha aqui do livro, não fale que ela é uma psicopata porque não tem comprovação científica, certo? Dá uma lida nessa reportagem que eu vou deixar aqui, que é muito legal. Eles exploram um caso de uma família em que o filho tem um comportamento muito estranho, e aí quando chega o irmão mais novo, vira um inferno a vida deles. E tem depoimento dos pais, e alguns depoimentos são muito fortes. Uma própria mãe dessa família dizendo que ela não sente alegria em criar o próprio filho porque ele tem esses comportamentos extremos e estranhos, e comportamentos muito frios. E eu fiquei pensando que isso deve ser muito triste para um pai ter que lidar com uma criança assim, supondo que existam crianças como a própria menina aqui. Caraca, deve ser uma coisa terrível, deve ser uma coisa muito, muito triste. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu achei até que o autor poderia ter explorado um pouco mais essa questão da Christine estar descobrindo que a filha dela, na verdade, é capaz de coisas abomináveis e é capaz de não se arrepender dessas coisas. Ele demora, assim, pra afundar a Christine realmente
na merda da situação, digamos assim. Eu acho que ele poderia ter feito isso antes, porque em determinado momento do livro nós sabemos que a menina já tinha estado envolvida em outras situações estranhas. Então eu acho que ele poderia ter criado essa tensão mental da Christine desde o início do livro, e não foi isso que a gente teve. Só após o acontecimento da morte do colega da menina é que a Christine começa a ficar mais perturbada da cabeça. Mas se fosse por isso, ela já deveria ter ficado perturbada do primeiro acontecimento que acontece aqui no livro, que eu não vou dizer o que é. Então acho que o autor também poderia ter explorado um pouco mais a psique da Christine e daí não ter explorado a mente de outros personagens. Minha opinião. Existe aqui também a questão de da onde vem a maldade. Como eu disse antes, você não pode dizer que uma criança é psicopata e você também não pode dizer que existe um gene da psicopatia, da sociopatia. Existem estudos que tentam ver como é que funciona o cérebro de pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que seria sociopatia e psicopatia, mas você não pode dizer que existe um gene que tá no seu DNA que você vai virar um psicopata. Não existem estudos comprovando isso. O livro, ele aborda esse assunto, e o livro tem uma opinião, digamos assim. O autor escolheu um lado nessa discussão, que é Nature versus Nurture, e é aquela discussão muito presente no Mindhunter, que os serial killers são nascidos ou são criados, alguma coisa assim. Criminals born? Or are they formed? Que é essa questão de você nasce mal ou o meio em que você vive influencia em você. Que é a questão praticamente central de Mindhunter, principalmente da primeira temporada. O livro toma partido, mas é bom que você saiba que não existe um gene da maldade. Quem conhece o caso daquela menina inglesa, a Mary Bell, que foi conhecida como Semente do Mal, porque com 11 anos, 8 anos, agora eu não me lembro, ela assassinou 2 meninos menores que ela, estrangulados. Só que ela vinha de um lar completamente disfuncional. A Bel Rodrigues fez um vídeo muito completo sobre a história da Mary Bell, que se você não assistiu eu super recomendo, vou deixar aqui na descrição também. E é um caso que é usado muito para argumentar que o ambiente em que uma criança cresce acaba por determinar vários comportamentos que ela pode ter no futuro, vários traumas, vários traços psicológicos. Então fica aqui o meu aviso que o livro ele é um thriller psicológico muito, muito bom, certo? Ele pode ser arrastado em alguns momentos, justamente por conta que os capítulos são muito grandes, mas eu acho que ele vale a pena para quem é fã de Mindhunter, para quem é fã desses assuntos assim psicológicos e tal, mas saiba que o livro tem suas limitações, mas é uma história muito, muito boa. Certo, gente? Foi isso, então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Me perdoa pela falta de luz, vou ver se eu arrumo isso na edição. Eu espero você em um próximo vídeo. Quase que eu esqueço. Se você se interessou por Menina Má, por favor, considere comprá-lo com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que se você comprar por esse link, você vai estar apoiando o meu trabalho aqui no canal, eu vou ganhar uma pequena comissão, certo? Então se você gostou de Menina Má, por favor, considere adquiri-lo com o link que está aqui embaixo. E foi isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.